Outra questão, como tratar o tônus desses pacientes que têm muita mobilidade, né? Então, principalmente a ativação. Lembrando que tem um tônus normal, hipotonia embaixo e hipertonia em cima. O paciente muito móvel, em geral, ele desce para hipo e volta para o normal. Desce para hipo e volta para o normal. Como que eu vou estabilizar esse paciente no normal? Qual é o método, a técnica, as ferramentas que levam o meu fuso neuromuscular a ativar a minha musculatura e me manter no meu tônus normal? Cocontração, tá? As atividades de salto, né? Tudo que estabelece impacto, tá? Fortalecem não só a musculatura, os ossos também, mas principalmente mantém esse tônus mais próximo do normal. Então, o fuso neuromuscular, ele precisa de um certo estímulo, né? Esse tátil, de carga, o salto, né? E isso tudo leva com que o paciente melhore o seu tônus. Ione, mas tem aquele tapping também do Bobat, né? Que a gente faz bastante, bate, escorrega, puxa, né? Como que isso funciona? Excelente, excelente, só que muitas vezes um paciente, por exemplo, com síndrome de Down, você vai fazer tapping no corpo inteiro, né? É meio complexo, né? Então, a gente tem que elaborar estratégias de exercício que montem essa elevação do tônus no corpo inteiro por meio de um exercício. Vocês estão vendo como o fisioterapeuta tem que ser inteligente, gente? O fisioterapeuta tem que ser um cara muito esperto, né? Meu Deus, pensar tudo isso para primeiro diagnosticar esse caso, né? Biomecanicamente, funcionalmente, fazer essa avaliação toda e ainda montar um plano que dê certo para esse cara, né? Para esse paciente que está com essa alteração. Então, assim, é complexo? Mas a gente precisa sentar e pensar, né? O único serviço da gente mesmo é pensar o que vai ser feito com cada caso. Que não dá para manter aquelas regrinhas, né? E sair aplicando para todo mundo igual, né? Então, assim, equilibrar esse tônus, trazer para a normalidade é fundamental, tá? Estímulos com carga são excelentes, tá? Mas, como ele tem essa lacidão e ele é hipermóvel, ele pode estar fazendo alguns deslocamentos, pode fazer subluxação, então tem que tomar muito cuidado com tornozeleiras, com pesos em cadeia aberta, principalmente, né? Porque você vai fazer uma cadeia aberta de ombro, daqui a pouco esse ombro desloca. De tão molinho que o paciente né? Imagine num quaratetoide grave aí, se você coloca ele em 4 apoios, ele já desloca as escápulas, né? Ele já fica todo caído. Então, o quadrúpede muitas vezes já é muito difícil. Imagina posturas mais altas, né? Então, esse conjunto de situações, a gente vai tendo que abordar muito aos poucos, né, gente? Colocando o paciente em determinadas posturas e levando ele contra a gravidade. Cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Aí você vai observando o quanto ele está se sustentando, né? E vai corrigindo. E quando a gente vê isso em pacientes que também não são neurológicos, né? E muitas vezes, tem um paciente lá que trabalha com, sei lá, gosta de nadar, enfim, mas desloca o ombro enquanto nada. Esse paciente está com uma alteração de mobilidade, ele está muito móvel e ele não está conseguindo se estabilizar. As hipercifoses, de uma forma geral, muitas vezes são excesso de estabilidade em alguns pontos, né? A mobilidade muito ampla, por exemplo, na lombar. Se eu tenho muita mobilidade na lombar, eu posso estar fixando a minha torácica numa hipercifose para conseguir me manter. Então, muitas vezes, para você trabalhar e tratar a hipercifose, seria interessante estabilizar melhor a tua lombar. Então, esse conjunto de mobilidade com estabilidade, eu consigo ter uma visão da balança, né? E, de novo, voltar para o equilíbrio. Quando que eu estabilizo e quando que eu aumento a mobilidade. Então, eu vou fazendo esse conjunto, esse jogo biomecânico, até eu conseguir chegar no melhor para aquele paciente, não é mesmo?
Bom, no Pilates isso era muito claro também, né? O Pilates e as cadeias fechadas, pessoal, é muito bom, são muito interessantes para paciente móvel, tá? O paciente móvel, o quanto mais se der referência para ele de parede, de chão, de gravidade, melhor. Por isso que eles não se dão bem em cama elástica e nem em bola. Eu lembro que no TCC eu explicava para uma aluna assim, você está trabalhando com um nicho, né? Você separou uma delimitação de tema para pacientes móveis. E aí a tua principal ferramenta vai ser a bola? Não pode, né? Porque o paciente já é molinho, ele já é bambo, ele já é instável, ele é igual a bola, gente. Então, bola com paciente móvel não funciona muito bem. A gente até pode fazer o início de terapia, um final de terapia com a bola, não tem problema. Mas não é o nosso foco de trabalho. Ah, porque bola é bom para todo mundo. Ah, porque hidro é bom para todo mundo. Ah, porque Bobet é bom para todo mundo. Não é assim. Cada caso você vai ter que selecionar o que você vai trabalhar com cada um deles, não é mesmo? Outra coisa interessante que eu gosto de comentar é sobre a fase aguda do AVC, né? Do hemiplégico. Então, no momento que ele está lá no hospital, ele está totalmente hipotônico, né? Ou mesmo um TCE, que acabou de se acidentar, um TRM. Essa primeira fase aguda é uma fase hipotônica, que é um momento delicado. Nesse caso, eu não utilizaria excesso de estímulo, tá? Porque, na verdade, há uma diferenciação aí, tá? Essa observação a gente tem que fazer. Numa lesão aguda, você está trabalhando com um sistema que ele se desligou para se proteger. Então, não quer dizer que ele é um hipotônico, que vai ser sempre hipotônico, pelo contrário, ele vai entrar em espacidade, pode entrar, vai entrar nos diversos graus, dependendo da lesão, mas esse momento ele é muito delicado. Eu continuaria com os movimentos leves, com algo mais tranquilo, alinhado e fazendo pequenas inserções de inputs, porque se você encher de input sensorial, você jogar tapping, você usar pressão, transferência de carga, fazer tudo no primeiro momento, você pode estar hiperestimulando um sistema que está desligado. Então, ele está, na verdade, pode haver depois um rebote, né? Aí volta com tudo. Aí quando entrar a espacidade vem muito forte. Então é preferível fazer leve e delicado nesse primeiro momento. E depois, à medida que ele for se recuperando, a gente, quando começar a entrar algum tônus, é que você vai estar vendo que o sistema voltou a funcionar, ele está se religando, e aí sim você vai ter noção clara de qual que foi a injúria. Né? Porque até não haver o retorno dessa atividade neuronal sobre o músculo, você está, sempre lembre, então fase aguda de lesão é a fase onde o sistema se desligou, ele dá uma desligada para se conservar. E depois é que ele vai se recuperando aos poucos, e aí sim você vai ter noção clara do que lesionou e o que não lesionou. Né? E muitas vezes a gente tem surpresas, né? Pode ser que esteja melhor do que a gente imaginava. Tá bom? Então é isso, equilíbrio de cargas, né? Sempre pensando que tanto, né, a mobilidade quanto a estabilidade são importantes. Na próxima live eu vou falar então de estabilidade, né, de como que são os pacientes estáveis e como que a gente aborda então a estabilidade. Mas eu acredito que é interessante que muita gente, a partir desse estudo de hoje, já vai estar se ligando como que vai fazer no próximo, né? Porque, como eu falei, a neuro ela pode ser muito simples, né? Ela é muito simples se você também não complicar, né? Você pensar o paciente de uma forma mais clara, né? Uma coisa que a gente aprende muito é a questão também dos padrões de inibição de tônus, né? Como eu faço... o meu paciente chega, eu tenho que inibir. Mas, cara, nós estamos falando de um paciente hipermóvel, ele é hipotônico, você vai sair inibindo? Né? Em que momento você faz inibição nesse paciente? Precisa inibir um paciente? Essa pergunta ninguém fez aqui ainda, né? Preciso inibir o padrão patológico de um paciente hipotônico? Né? Se ele é hipotônico, primeiro, ele tem algum reflexo patológico?
ele tá trazendo alguma alteração de base anterior que eu preciso estar preparando ele para o próximo movimento, eu já posso estar agindo nas retrações e nas fixações para depois posicionar e trabalhar movimentos mais alinhados, né? Então, são questionamentos. Eu queria que vocês falassem algumas coisas das suas experiências também. Será que eu falei muita besteira, gente? Ô Lelê, você que tá aí me dando um oizinho, a Débora, hein? Que são pessoas que eu conheço, que eu sei que trabalham muito com neuro e há muito tempo, né? Desde as épocas das monitorias, né? E etc. Né? Como que a gente trabalha com paciente hipotônico, né? Como que se trabalha com paciente móvel, aquele que desaba fácil, aquela criança que tropeça e cai a todo momento, né? Que não se estabiliza, que faz hiperextensão de joelho, que é todo caidinho, né? Vocês têm feito alguma coisa diferente do que eu falei até agora? Se sim, comentem aqui, escrevam aqui embaixo. Eu tenho trabalhado isso, tem dado certo, né? Uma coisa que eu tenho feito e que tem dado certo, gente, é a questão do impacto direcionado, né? Por exemplo, o paciente está lá em supino e você simplesmente fica batendo o pezinho dele no chão, né? Esse impacto leve, né, contínuo, você faz uns minutinhos numa perna, na outra perna. Você pode fazer isso em 4 apoios, né? Fazendo muita transferência de peso não focada, né? Não é aquela transferência que você transfere e fica, não. Batidinha mesmo, né? Como se fosse um martelinho, né? Você fica lá, pá, 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 pá. Você vai vendo que o tônus da criança, opa, vai acordando, né? Vai se colocando numa elevação contínua a partir das tuas marteladinhas, né? Então, vai transferindo o peso aos pouquinhos, mas tentando dar a batidinha, né? Se é um paciente que nem consegue sentar ainda, se daqui a pouco ele é muito alterado, você pode fazer isso em supino na tua própria mão, numa paredinha, alguma coisa que você tem próximo, para estar tentando dar um estímulo contínuo de up, até esse tônus dar uma subida. Depois que ele conseguiu se estabilizar, aí você coloca ele numa próxima postura. E aí começa tudo de novo. Batidinhas, 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 próxima postura. Batidinhas, batidinhas. E aí você precisa saber bem as habilidades das transferências, né? Desde o supino até o em pé. Então, tudo que é possível. Para onde que eu vou? Se eu posso IDE, decúbito lateral, se eu fico sentado, se eu fico num side, se eu faço um rastejo, como que são as passagens? Isso tem que estar decorado, assim, né? Tem que saber muito e no próprio corpo de preferência. E aí essas batidinhas, elas tendem a estabilizar essa criança. E eu também estou tendo bons resultados com os da esteira, né? Você caminhar na esteira, a esteira ela te dá um certo fluxo de marcha, né? Porque no livre a criança anda como ela quer. Eu quero dar 2 passos, daqui a pouco eu sento, né? Se ela tá na esteira, ela se liga que se ela não caminhar, ela vai cair. Então ela começa a entrar num ritmo de pá, 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 pá. E aí vai o marcha soldado, vai o que for necessário para estimular essa criança a bater esse pé no chão, né? Então, quanto mais o martelinho acontecer, mais eu consigo deixar esse tônus próximo do normal. E aí, à medida que a criança vai entendendo, né, que esse padrão tem que ser um hábito para ela, ela vai tendo isso como uma aprendizagem motora, não é mesmo?